Olá, bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, a gente trazendo aqui para conversar sobre vários temas importantes para a sociedade, pessoas importantes do mercado imobiliário. Mas, repito, temas de interesse geral. E a gente recebe hoje aqui com muita honra, com muito carinho, o meu amigo, meu irmão, Fábio Rilui, doutor Fábio Rilui, um dos maiores advogados, especialistas em direito imobiliário aqui do Ceará e, quiçá, do Brasil. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Obrigado, meu amigo Ricardo. Bondade sua. Quem sou eu? Obrigado, prazer estar aqui com o público. Felicidade de estar aqui sempre para poder debater de alguma forma e colaborar com a sociedade. Beleza, Fábio. Fábio, falar um pouquinho, como eu sempre faço aqui com meus convidados, a primeira vez que você está aqui com a gente, sobre a tua carreira, né? Fala um pouquinho sobre a tua vida profissional até você chegar nesse patamar que você chegou hoje. Jogo rápido. Ricardo, primeiro começar pela educação dos meus pais, né, que sempre me fizeram um trabalho muito sério. Eu comecei a estagiar com 15 anos no escritório de um tio meu, uma das grandes referências aqui, o Migerei Sade, que é um dos donos da SJ, né? E logo depois que passei na faculdade com 16, eu já comecei a trabalhar full time lá, inclusive dia de sábado, e fazer a faculdade à noite. Então isso, você que é um self-made man também, isso mostra como a gente aprende muito mais. É tão importante a teoria como a prática, né? Passei muitos anos lá, quase 20 anos, e depois resolvi, dei uma louca de alçar um voo solo, montei meu escritório e hoje a gente está aí trabalhando no mercado já há um bom tempo, sempre tentando dar um tratamento diferenciado para os nossos clientes, pensando não só naquela advocacia responsiva, naquele advogado de briga. Nós somos advogados de mesa, você é um advogado do acordo, de né? resolução de problemas, de se antecipar aos problemas, de pensar nos processos de trabalho dos clientes. Essa é a ideia. E esse que deve ser o espírito que deve nortear. São quantos anos já de advocacia, Fábio? 14 de advocacia? De advocacia. Formado 22 anos. 22 anos. Então é um homem de muita experiência, mas um jovem ainda que certamente tem muito a contribuir aqui com respostas objetivas para perguntas objetivas. Vamos lá. Nós estamos vivendo um momento especial, um momento de lockdown, que as pessoas estão em casa por conta da pandemia. Não vamos discutir aqui se é certo, se é errado. A gente está vendo aí a primeira-ministra da Alemanha diz que errou. Acabou de fazer um meia-culpa lá, né? Fez um meia-culpa. Não vamos discutir essa questão se deve ser feito, se não deve. Vamos discutir o efeito negativo que o lockdown causa às empresas e, especificamente, a relação que traz ao mercado imobiliário. Mas vamos lá. Começar logo com uma pergunta aqui bem objetiva sobre um caso real que aconteceu, sem citar nome de condomínio, recentemente. Pergunta que eu lhe faço. Pela lei, a polícia, né, o poder do Estado pode entrar numa propriedade privada, no caso um condomínio, porque alguém denunciou que nas áreas comuns está tendo aglomeração, ninguém está usando máscara, está aquela confusão. Há uma denúncia, a polícia pode entrar no condomínio, mesmo sem um mandado judicial? Ricardo, primeiro dizer que são tempos estranhos que a gente está vivendo. E é preciso, assim, ressaltar que está havendo abuso de todos os lados. Da população que não respeita o outro, né? Eu, por exemplo, não vejo meus pais há muito tempo. Tento fazer minha parte, mas a gente vê que os outros não fazem. O Estado, em todos os seus níveis, aqui sem entrar na polêmica de município, Estado ou federação, mas há abusos, tá? Então eu acho que a gente está precisando ter um pouquinho mais de bom senso e razoabilidade. Tecnicamente falando, tentando ser objetivo, existem duas teses. Sempre aquela história do advogado, depende, né? Mas, assim, se existir um flagrante que seja observado num condomínio, tá? Existe crimes contra a saúde pública, tá certo? É tipificado até no Código Penal. Então, se eu verificar que está tendo uma aglomeração muito grande, o pessoal está sem máscara e tudo mais, em tese, tá? Em tese, eu não sou penalista, mas em tese, a polícia pode entrar sem mandado judicial, sem mandado judicial, só através de uma denúncia. Se tiver verificado flagrante, tá? Tem que ficar muito... Sim, mas para verificar o flagrante, quem tem que verificar não é a polícia? É a polícia, é complicado. Aí quem foi que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Esse é um problema. Por isso que eu acho que na maioria dos casos, e nesse caso, se foi uma denúncia, podia ter se socorrido, e na realidade o que eu ouvi não foi a polícia que entrou, foi a vigilância sanitária. Você está falando nesse caso, no caso concreto, mas em outro. Estou falando aqui
eu acredito que deveria se tomar alguns cuidados, se ir com mais parcimônia, se abordar as pessoas. A gente tem visto aí comerciante sendo agredido, eu acho que Eu tá acho um pouco que fora. tem que ter um mandado judicial. Tem que né? ter um mandado Pra entrar na judicial. É o propriedade ideal que o privada, judiciário. né? E isso também abre um precedente extremamente perigoso, porque a área comum é regulada por lei federal, certo? Que é a Lei 4591 e a Lei dos Condomínios Edilícios, que é o Código Civil. Em tese, então, se a gente for por esse outro lado, essa outra tese, Nem entendimento, lockdown poderia acontecer, né? Porque é inconstitucional, pronto, né? exatamente. Direito de Então, via, assim, aquele negócio. se a gente for seguir esse outro aspecto, é inviolável, né? Nós estamos falando de propriedade privada, seria inviolável. Então, assim, tem que ter muito cuidado, está faltando, acho que, muita razoabilidade de todo mundo. Sensibilidade, bom senso. É importante as pessoas perceberem que o fato de você estar numa área comum de um condomínio não quer dizer que aquela área seja privativa. Ela é privativa de todos os condôminos. Ela não é uma área pública, Tanto na é verdade. que o síndico, por exemplo, ele pode vir a multar um dado condômino se ele não estiver observando as regras do condomínio. Por exemplo, Ou a lei, ou a própria lei. Se nós deliberarmos em assembleia que só pode entrar uma família por elevador e ele vê que tem duas famílias e o cara está sem máscara, ele pode multar. Pode multar. Então, será que não seria mais razoável tentar esse tipo de situação para a gente evitar? Esse Porque a gente confronto, começa né? a abrir precedentes, Ricardo, temerários e preocupantes, sabe? Isso me preocupa muito. Né? Entendi. Então, acho que está faltando um pouquinho de empatia, de bom senso, tudo isso Perfeito. mais. Essas intervenções do governo são sempre preocupantes. Então, a palavra do Fábio é que antes de haver uma invasão, né, do Estado penetrar num condomínio que é de propriedade privada, mesmo que seja em área comum, necessário seria um mandado judicial. Para não entrar, para não parecer nessa até, polêmica, sim. para não entrar no A polêmica. polícia, esse tipo de coisa, só deve entrar em situações extremas. Para a gente sair desse exemplo da pandemia. Entrou um ladrão, perturbação da ordem pública, aquele cara que está fazendo. Então, assim, só se faz isso e normalmente o policial tem que tomar o cuidado de verificar. Né? Porque a casa e as áreas comuns são um asilo, em tese, inviolável pela nossa Constituição. Fábio, vamos falar aqui de um assunto muito sério. Eu costumo dizer que quem defende o lockdown, que tem todo o direito de defender, precisa sentir um pouquinho na pele daquele que está sofrendo, do trabalhador, do empresário, do pequeno empresário, do grande empresário que está com o seu negócio fechado. Outro dia eu trouxe aqui o presidente da Associação dos Restaurantes, que é um setor que está sofrendo bastante. Demais. Setor de eventos, está 1 ano sem trabalhar, então realmente é um problema muito grave, muito sério. E eu queria saber de você o seguinte, com relação a... Vem o lockdown. Lockdown é uma medida extrema, fecham-se vários negócios, não todos, né? Os considerados essenciais, como a construção civil, como o mercado imobiliário, está funcionando normal, não tem o que reclamar. A mesma construção civil foi fechada no primeiro momento, né? No primeiro momento, mas não agora. E eu estou falando especificamente desse momento. Aí a empresa não trabalha mais, não pode mais ter atividade, não tem receita. Se não tem receita, há uma quebra, uma possibilidade seríssima de quebra da cadeia de pagamento. Um não paga o outro, porque o seu negócio foi fechado pelo governo. O outro não paga o terceiro, porque não recebeu do primeiro. O terceiro não paga o quarto, porque não recebeu do segundo, e aí quebra a cadeia de pagamento. Então, uma empresa que está com suas atividades paradas, ela simplesmente pode chegar para um fornecedor seu, para um cliente seu, e dizer, não vou pagar porque eu estou fechado. Isso pode acontecer ou não? Ricardo, não. Tá? Mas é um não com ressalvas. Tá? O advogado é político. Ele nunca diz um não. Não, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque uma situação dessa como lockdown é complexa, né? Sistêmica, não é só direito que tem que ser levado em consideração, e aí eu vou argumentar aqui do ponto de vista econômico, que fica mais fácil de você entender. Se por um lado o inquilino, que pode parecer a parte mais fraca dessa cadeia, só para você ter um dado, 70% dos imóveis alugados no Brasil, eles são de um proprietário único. E esse proprietário único pode ser a aposentadoria dele, pode ser o meio de vida e de sustento dele, tá certo? Ah, é um fundo de investimento, pode ser um fundo de investimento de aposentados. A pessoa pode achar que o proprietário é sempre um bilionário. Às vezes o cara vive daquilo. Isso. E mesmo sendo, vou dar um exemplo, é um fundo de investimento. Se for um fundo de investimento que tenha a Caixa dos Aposentados, certo? Meu pai é aposentado através do Sistema Telebrás e o Sistema Telebrás investe em alguns imóveis. E aí? Ele vai ficar sem receber também a aposentadoria dele? Aí o sistema quebra também. Então, a gente ficou nessa situação de pandemia diante de uma série de discussões, né? Aquela história do princípio do acertado não é caro,
ou de que eu tenho que manter o equilíbrio econômico financeiro, e por outro lado que eu não posso ganhar nas costas dos outros, né, que é o chamado enriquecimento sem causa. Então tudo isso aí tem que ser sopesado. O que são na prática? Para você ver como quando não tem tanta intervenção estatal, você citou a Alemanha, por exemplo, quis regular, antes da pandemia e depois, valor de aluguel. Você sabe o que aconteceu lá? Acabou com a oferta e gerou um problema seríssimo. Como o Estado não interviu tanto, o que aconteceu com o Brasil? Você acredita que o número de ações judiciais envolvendo locação foi menor em 2020 que em 2019? Olha aí que coisa. Como é que você pode entender isso? Pensei que ia Porque ser maior, né? as partes partiram para a negociação, tá certo? E na grande maioria dos casos que a gente observou, tanto as decisões judiciais quanto a negociação, o pessoal rachou no meio o prejuízo, porque você não pode penalizar. Se dissesse assim, o prejuízo que foi causado beneficiou o locador, ou beneficiou mais o locatário, aí a situação é diferente. Nesse caso, não foi ganha-ganha, nem foi ganha e perde, foi perde-perde. Bom, a gente vai para um primeiro intervalo comercial. O programa é muito rápido, mas esse tema é muito importante. Mas o que o Dr. Fábio deixou claro aqui é, se você teve seu negócio afetado, infelizmente você não vai poder deixar de pagar suas contas por conta do lockdown. Vai poder fazer a negociação. Isso. A negociação depende de quem está do outro lado. A gente vai voltar a esse tema importante depois do nosso primeiro intervalo comercial. Fica aí. É muito importante você entender como é que funciona a questão jurídica em tempos de lockdown. Daqui a pouco a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando com Fábio Rilui, Dr. Fábio Rilui, um dos grandes advogados especialistas em direito imobiliário aqui do Ceará. E a gente estava falando, Fábio, sobre a questão da quebra da cadeia de pagamentos, né? Porque o cidadão teve seu negócio fechado pela pandemia, pelo lockdown, ele simplesmente deixa de pagar suas contas, não é assim. E eu queria entrar especificamente no mercado imobiliário. Então, o negócio do cara fechou, era um restaurante, vamos dizer, ele não está recebendo nada, mas tem que pagar o aluguel no final do mês. Tem que pagar mesmo, ou a jurisprudência, os tribunais estão decidindo que ele pode negociar. E se ele tentar negociar e o proprietário não quiser, ele pode depositar em juízo? Como é que ele deve proceder? Bom, nesse mesmo levantamento que eu lhe comentei que diminuíram as ações, a única ação que aumentou foi a ação chamada de consignação, onde eu deposito para depois discutir. Então, primeira coisa, a maioria dos tribunais tem entendido que, antes de mais nada, você tem que negociar. O que é um bom indício, Ricardo, porque mostra que a gente está cada vez mais cultivando a boa-fé. Nós somos um país que adora um litígio. Nós temos que tentar acabar com isso, certo? Então, o próprio mercado se autorregulou, a gente não viu tanta polêmica, porque a maioria teve acordo, certo? Então, mesmo que você não consiga, as negociações que às vezes tem é o seguinte, paga 50%, a maioria das decisões são que tem que ser rachado esse prejuízo, e o que às vezes você consegue com o proprietário é postergar o pagamento, acumular, pagar um mês quando estiver valendo e outra. Esse é o cenário que mais a gente tem visto. Porque também você não pode penalizar o proprietário, que também não tem culpa do problema. Sim, mas se o inquilino que está fechado, e veja bem, Fábio, esse momento atual, esse lockdown atual, ao contrário do que aconteceu ano passado, não existe, pelo menos até agora, nenhuma benesse do governo federal de pagar, de ajudar. É isso que a gente lamenta. O governo pagava 75% do salário para o empresário. Né? Era o seguro-emprego, não tem o seguro-desemprego? O governo criou o seguro-emprego para o cidadão não ser demitido, né? As empresas segurarem a pessoa. Mas pagar 75% agora não tem mais. O imposto vence, o cara tem que pagar, a conta do banco vence, tem que pagar. Então, a visão jurídica da coisa não tem nada a ver. A relação que você teve com outra empresa ou com uma pessoa tem que ser honrada. Pode ser negociada, é isso em tese? Pode, deve ser negociada e a maioria esmagadora das decisões, tá certo? Trabalha nesse percentual de rachar o prejuízo. De rachar o prejuízo, pagar só a metade. Pagar só a metade, tá? Porque o raciocínio é esse. O proprietário também, ele não é normalmente às vezes é colocado como uma pessoa de muita força. Não é. Ele vive disso, tá? né? Ele vive disso, então é buscar sempre o equilíbrio, Ricardo. Infelizmente é uma situação muito grave, e aí cabe a nós também cobrarmos dos governantes, né, que adotem medidas para nos ajudar isso em todas as áreas, todos os níveis. Fábio, quando se discute inquilino e proprietário, é o aluguel. IPTU e condomínio, o inquilino é obrigado a pagar?
fazer só uma ressalva do que você colocou. A gente estava falando aqui, ressalvar o que eu coloquei, que isso se aplica para imóveis comerciais, os chamados não residenciais. Sim. Porque numa locação residencial não tem sentido, eu estou em dificuldade. Mas você está usando, gozando e dispondo da sua casa. Nessa Direto, situação né? de nessa situação de lockdown, você está impedido de utilizar. Então, primeiro fazer essa separação que eu acabei não comentando antes. Mesmo que o cidadão esteja com uma situação financeira muito difícil, porque o negócio está fechado, mas ele está usando bem, ele não vai poder. Está usando. E as pessoas têm negociado? Tem negociado. Até o residencial também. Em menor proporção, mas sim. Certo? Mas quanto a condomínio, Ricardo, aí dá para usar. Lembra que eu lhe falei a história do princípio do acertado não é caro, versus o equilíbrio e versus o enriquecimento sem causa? Se eu deixar de pagar o condomínio, vai haver um claro enriquecimento sem causa. Porque o condomínio é quem faz a guarda sua segurança, manutenção, elevador e tudo mais. Se todo mundo deixar de pagar, vai ter uma quebra na cadeia também lá. Então você vai ganhar nas costas do outro condomínio que vai ter que pagar mais para sustentar o condomínio. Então, sobre o condomínio, eu entendo que não há dúvida. Isso não impede de muitos condomínios terem tomado várias iniciativas no sentido de reduzir despesa. Reduzir a taxa de condomínio. Vários aí usaram fundo de reserva, vários reduziram funcionários, usaram a situação do governo. Os condomínios comerciais fizeram uma redução drástica, né? E a gente vai ter que se reinventar, fica aqui até o desafio do poder público de repensar como é que nós vamos tratar algumas áreas. Rio de Janeiro, por exemplo, agora tem uma lei para tentar está com mais de 50% no centro da cidade de imóvel desocupado, para tentar requalificar. Tem um desafio muito grande que nós temos depois do pós-pandemia. Tá? E aí fica aqui a provocação. Eu vou dizer uma coisa para você, esse negócio do lockdown, ele foi necessário ano passado, fui contra no começo, depois fui a favor, mas esse agora, rapaz, eu acho que já passou do limite, o governo teve tempo para se organizar, eu sei que a pandemia faltou é forte, o planejamento. né? Então, infelizmente, mas eu tenho fé que o governo ele vai terminar agora, amanhã, domingo, né? Terminar de vez por todas esse lockdown e certamente as empresas vão voltar ao normal. Ricardo, e tudo vai se normalizar. A história ensina. Todo mundo fala muito em ciência. Ciência é experimentação. Se você for olhar a história, na gripe espanhola teve várias ondas. Por que não se pensou nisso antes? Cadê a coordenação entre todos os órgãos governamentais? Não estou aqui criticando um A, ou B ou C, não. Estou falando que está faltando um pouco mais de estadistas. As maiores iniciativas que a gente viu aqui na pandemia são o capacete Elmo, que veio de uma entidade privada, e para mim o maior exemplo de liderança nessa pandemia é o presidente da Unimed, que com todo respeito aqui aos outros, que tem até o vai dar certo aí, já pegou todo mundo colocando. Elias, né? Um abraço para você, Elias. Bom, além da queda do coice, a gente está falando aí dos efeitos nocivos às empresas causadas pelo lockdown, né? E a gente está vendo aí muita dificuldade de muita gente, né? Tem muita gente que não tem o que reclamar, né? Supermercado, farmácia, próprio mercado imobiliário. Mas eu recebi, viu? Né? Pedido de farmácia, de empresa de telefonia querendo não pagar aluguel. Tem de tudo, tem gente que quer se aproveitar. Mas a pergunta é a seguinte, além da queda do coice, tem a história do IGPM. O IGPM, a gente sabe que é um indexador, é a chamada inflação do aluguel. Ele é que reajusta a maioria dos contratos, especialmente os comerciais. E ele teve um aumento muito grande nos últimos tempos, né? Entre de 25 ano para cá, mais de 25%. Antes uma inflação de 5%, 4, alguma coisa, e uma taxa Selic de 2% ao ano, tá? 2,75 agora. Pergunto a você, é obrigado, porque está assinado você pagar 25% a mais do aluguel que você está pagando, com inflação de 4%, ou você pode negociar também o IGPM? Ou não? Ou o tribunal vai dar ganho de causa ao proprietário? Quanto à IGPM, sim, a gente estava vivendo um fenômeno que ocorreu, acho que, se não me engano, de novo em 2013. Foi um descolamento. Se você pegar o IPCA, a inflação e todos os outros itens, normalmente eles, se você ver o que a gente chama de série histórica, no período maior de tempo, eles se equivalem, né? Ocorreu um pico, e aí o que você tem, você inquilino ou você proprietário, porque muitas vezes o aluguel também está defasado, pode fazer? Você pode entrar com ação revisional de aluguel. A cada 3 anos, quando eu assino um contrato, ou passado de 3 em 3 anos, eu posso entrar com ação pedindo a revisão do aluguel. Mas é uma ação judicial? É uma ação judicial. Negociação sempre é possível. Se você não teve negociação, você entra. Negociação sempre é possível e hoje há um entendimento que se eu não demonstrar que tentei negociar antes, o juiz nem aprecia, né, que é o chamado dever de negociar, tá? Mas você pode, a cada 3 anos, pedir a revisão do aluguel. Aí você vai me perguntar, Fábio,
E no caso de eu não ter esse prazo de 3 anos, né? Aí vai entrar uma discussão jurídica muito bonita e a gente não tem nem precedente judicial ainda para isso, porque é muito recente. Mas o que eu tenho visto na prática, Ricardo, 90% está se negociando numa boa, certo? Entendi. Todo mundo está tendo bom senso e razoabilidade. Então, ou diminui, ou dá uma pista maior para o inquilino, ou dá um reajuste intermediário. Difícil eu ter visto. Lá no meu nós, né? Se for a metade de 25, é 12,5%. É um grande. Lá no meu escritório, por exemplo, nós não tivemos nenhuma causa que tenha ido para o judiciário envolvendo essa questão da alta do IGPM. Daí você tira. Mas o fato é o seguinte, pessoal, o IGPM é que está no papel, é para ser cumprido. Mas como o doutor Fábio está dizendo, tudo é o acordo. O mercado se regula, Ricardo. O mercado se regula, então converse com o seu proprietário, certamente ele vai ter a sensibilidade para negociar. E se não aceitar, paciência. Aí... Você citou a Angela Merkel. Na Alemanha, em Berlim, o prefeito de Berlim quis se imiscuir na regulamentação de valor de aluguel lá. Deu um caos, porque se envolveu na economia, não dá. Hoje a gente tem a lei da liberdade econômica que prevê o máximo possível de liberdade entre as partes. É o mercado que tem que resolver isso. Só pode em caso de abuso extremo, e nós não estamos vendo isso. É a mesma coisa de você querer precificar as coisas, né? Tabelar, nós já passamos por essas experiências. Já vimos esse filme e parece que os nossos vizinhos aqui, Argentina, esses outros, estão voltando para isso. Aprenderam com a gente, não aprenderam. Fábio, a gente vai para o segundo intervalo comercial e depois nós vamos entrar no último bloco. Eu vou fazer uma série de perguntas importantes sobre escritura, sobre registro, né, como é cartório, como é que funciona essa registro e incorporação, a essência do mercado imobiliário, algumas peculiaridades do mercado imobiliário, para você ficar sabendo e para você ter segurança. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Flash Imobiliário, graças a Deus, muito sucesso aqui nas manhãs dos sábados das pessoas. Às 9 da manhã começa aqui o nosso Flash Imobiliário e a gente traz sempre um grande nome. Eu vi, Fábio, agora no último sábado, a gente estava com um programa especial do Feirão do Imóvel Econômico. Foi um sucesso. Soube que foi um sucesso. Vendeu no programa, não foi? No programa, o telefone tocou. Que bom, que bom. Então é sinal da nossa grande audiência. Mas, Fábio, vou entrar aqui, vamos esquecer um pouquinho o lockdown, pandemia, essas coisas. Vamos entrar em algumas perguntas importantes sobre o mercado imobiliário. O imóvel não é uma mercadoria qualquer. O imóvel é o bem mais importante de uma família, né? O bem, como é que eu falo? O bem de maior valor, o bem de raiz. Né? Bem de raiz, de maior valor. Você pode comprar, porque o maior bem hoje é a saúde, né? Hoje sempre. Mas o bem patrimonial é o imóvel. Então ele é diferente, ele tem uma regra própria, ele tem uma legislação própria. Primeira pergunta, escritura e registro. Quando você compra um imóvel, você passa a escritura. E depois tem que levar o registro. Se a pessoa tiver só a escritura que ela passou no cartório, tá valendo? Não precisa registrar? Não. Você acabou de dizer, Ricardo, que o imóvel é o bem de maior valor. Então, como ele é o bem de maior valor em tese, há uma preocupação da lei em dar uma segurança maior. Os atos têm uma formalidade maior. O que é a escritura? É o ato onde você vai a um cartório de notas, tá certo? O tabelião vai verificar se está tudo de acordo, se a documentação está ok, se a certidão está ok. Se você, por exemplo, está no pleno exercício das suas faculdades mentais, né? Até isso o tabelião tem que verificar. E a partir disso, ele vai lavrar o ato, porque o tabelião tem o que a gente chama de fé pública, o que ele disser está valendo, certo? Ele pode também fazer o que a gente chama de uma ata notarial, ele pode dizer que hoje a gente está aqui conversando sobre o assunto tal, tal e tal, isso tem validade, tá? Agora, você só adquire a propriedade, aí eu queria ressaltar isso com muita veemência para a sua audiência, que eu sei que é grande, quando você leva esse instrumento a registro, tá? Só registra quem é dono. Vou fazer uma comparação cretina, todo mundo faz isso. Quando você compra um carro, você assina o DUT, mas precisa protocolar no Detran. É como se a assinatura do DUT fosse a escritura e o registro no Detran é o registro imobiliário. Então faça, porque senão você corre o risco de perder sua propriedade. Amanhã pode parecer uma dívida do vendedor anterior, o vendedor pode estar de má fé, pode vender para outro, pode fazer um monte de coisa. Então esse é o maior erro que a gente ainda vê acontecer. E tem gente que comete esse erro. Comete mais, é muito comum, infelizmente. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você tem só uma escritura, dá uma olhadinha depois, você sofreu tanto para comprar um imóvel, né? Registre, porque se você não registrar, não for no outro cartório, no cartório de registro de imóveis e pegar aquela escritura que você fez em outro cartório, um notário, um cartório de notas e não registrar,
você não é dono coisa nenhuma. Você pensa que é dono, você pensa que é proprietário, você é só um posseiro. Você tem um documento que você transferiu, mas não registrou a propriedade, então você ainda não é dono. Fique atento, escritura sozinha não é Não vale. tudo, é boa parte, mas É um não é pedaço. tudo. Tem que registrar. Outra pergunta, Fábio. Muita gente faz contrato particular. Um contrato particular, com firma reconhecida, tem o mesmo valor de uma escritura pública? Não. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, quando eu faço a chamada alienação fiduciária em garantia, né, que eu dou em garantia o meu imóvel, a lei permite que eu faça isso através do instrumento particular. Outro exemplo que pode ter o mesmo nível de força, né, se você compra um imóvel numa incorporação imobiliária, que é a incorporação imobiliária, aquela onde eu estou comprando um imóvel na planta, certo? E eu levo esse meu contrato a registro, pagando obviamente o imposto de transmissão. Na matrícula eu também adquiro o chamado direito real, ou seja, eu adquiro o direito à propriedade. É um cuidado que muita gente não faz e você pode tranquilamente fazer. Aliás, Fábio, é muito importante as pessoas saberem que você pode fazer uma promessa de compra e venda particular. Sim. Você não pode fazer um contrato de compra e venda e depois registrar, substituindo esse contrato à escritura. Não pode, né, Fábio? Não. Só pode ser particular a promessa, prometer vender. Isso. Nunca a escritura final de compra e venda, não é isso? Não. O que eu posso, fazer digamos assim, um meio termo entre isso e a outra situação é pegar o contrato de promessa e levar a registro no cartório de registro de imóvel, porque aí eu já garanto a minha titularidade. Perfeitamente. Se for um imóvel pronto para morar já, um imóvel Não, pronto para avulso, morar eu já passo a escritura. eu sei, mas se eu estou pagando parcelado, eu não preciso passar uma Ah, escritura. tá. Eu faço uma promessa de compra e venda particular e posso levar registro ou não. Quitou, passa a escritura. Tem uma pequena diferença, Ricardo. Quando eu compro um imóvel dentro do sistema de incorporação, um imóvel na planta, eu já posso registrar e ter a minha fração ideal resguardada. Mas certo? no, Que é o pedaço. imóvel usado, no eu não posso imóvel fazer. usado, eu posso dar conhecimento para terceiro para resguardar o meu direito. Certo. Mas a transferência de propriedade só vai se dar com a escritura. Com a escritura. O que você pode fazer se estiver vendendo para o terceiro e usar um instrumento particular é vender para o terceiro e, ao mesmo tempo, o terceiro lhe dá em garantia de alienação fiduciária por instrumento particular o imóvel. Para garantir, que é como se faz com banco. O pessoal pensa, a alienação fiduciária é só banco. Não, qualquer pessoa, eu posso fazer negócio com você e pedir em alienação fiduciária o imóvel. Outra coisa importantíssima que você falou, a gente tem que ser bem breve porque está acabando. Você vai comprar um imóvel na planta. Existe uma coisa fundamental, um instituto, né, jurídico fundamental chamado Registro de Incorporação. Isso. O que é o RI, o Registro de Incorporação, e para que é que ele serve? Qual é a garantia que ele dá para quem está comprando? O registro de incorporação é uma coisa fundamental, tá? Você compra um carro sem verificar as especificações dele? Não. Sem saber se ele é a gasolina, se ele é álcool, qual é. Então, o que é que o memorial de incorporação vai fazer? Primeiro, ele vai comprovar um documento que você leva a registro no cartório para dizer que você recebeu autorização para construir, para demolir, para fazer. A construtora tem que fazer tudo isso. A construtora tem que ter o projeto aprovado, tá? Para não mostrar que é uma obra irregular, primeira coisa. Além disso, ele vai dizer tudo que aquele empreendimento vai ter. Desde a coisa mais complexa, a descrição grande, até a forma de acabamento que vai ter disso. Então, você vai comprar sabendo exatamente, Ricardo, o que você está comprando. Tá? E aquilo fica arquivado, esses documentos todos no cartório? Ficam arquivados, você tem acesso, qualquer um pode acessar. E, detalhe, você só pode vender imóvel na planta se tiver feito isso. Por quê? Porque presume-se não, eu tenho que provar para o cartório que eu tenho licença para construir, que eu tenho autorização e tudo mais. Então, é uma tranquilidade para o comprador. E quem está comprando, se puder, verifique se também a construtora fez uma coisa que é importante, chamada patrimônio de afetação. Que é uma maneira que se tem de você não misturar o patrimônio daquela obra com o resto das pendências da construtora, para a gente não vivenciar situações que a gente vivenciou há muito tempo atrás, de construtora pega dinheiro de uma obra, bota em outra e tudo mais. Hoje existe, inclusive, isso. É simples, a construtora registra no ato, é de interesse público e você compra mais tranquilo. Então, pessoal, você vai comprar um imóvel em construção, não deixe de exigir o RI, o Registro de Incorporação dessa empresa. Essa é a sua garantia e que você vai pegar o seu contrato e registrar no cartório de registro de imóveis e aí ele vai ficar totalmente livre, desimpedido. A matrícula atualizada, Ricardo, sai tudo isso aí. Se você registrou, sai tudinho. Tudo isso. E a sua garantia, se não tiver o RI, meu amigo,
sugestão do Ricardo Bezerra, sugestão aqui do Dr. Fábio, não compre. A não ser que você saiba muito o que você está fazendo com esse também, É mas uma via de regra não insanidade, compre, é não. uma E insanidade. é crime, né? É Crime ou é crime. contravenção? É uma contravenção, né? Desculpa, é uma contravenção você vender sem um registro de A incorporação. construtora vender sem o registro de incorporação. E o corretor é corresponsável, viu? Corresponsável, não. A responsabilidade do corretor aumentou muito no último Código Civil, não é verdade? Muito. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, Fábio, mas foram 30 minutos aqui de muita elucidação, de muita resposta bem dada por você, Obrigado. tá? Nesse momento complexo. E eu te dou a palavra final, te deixo à vontade, te dou aí 30 segundos para o seu recado final nesse momento tão complexo que a gente está vivendo, as empresas sofrendo, muitas pessoas morrendo, né? E a gente reza, ora muito por elas, mas muitas empresas também, que são pessoas jurídicas, estão morrendo também por conta do lockdown. Então, a palavra final é sua, meu amigo. Bom, eu queria primeiro lhe agradecer, Ricardo, o convite, né? É um prazer estar aqui falando para vocês, tentando tirar algumas dúvidas e deixar aqui uma mensagem de esperança, né? De que possam vir tempos melhores, de que a gente possa fazer também a nossa parte, que a população precisa fazer a sua parte, que a gente não perca a nossa capacidade de se indignar, de reclamar e de exigir de todas as autoridades, em todos os níveis de governo, que ajam, né? Que não fiquem só reclamando e com politicagem, e que a gente possa fazer o que meu pai sempre fala. Muita gente fala, vou orar, mas que a gente faça oração, porque a oração é orar com ação. A gente também tem que fazer a nossa parte, ajude o próximo, ajude quem está passando necessidade nesse momento, para a gente sair todo mundo junto, porque se acontecer um mal maior, todo mundo vai para o buraco. Perfeito. Tá certo? Nós estamos numa situação realmente desafiadora e precisa que todos nós nos unamos. Perfeito. Se ficar nessa briga de um colocar o dedo na cara do outro, nós não vamos sair dessa. A gente tem que ter, pessoal, responsabilidade. Não adianta a gente ficar cobrando só do governo, né, só do Estado. A gente tem que cobrar também de nós mesmos, das pessoas com quem a gente convive. Com responsabilidade, com equilíbrio, com sensatez, tudo se resolve. Não deixe de usar máscara, evite aglomeração. Você tem que trabalhar como agora, Faça se Deus sua quiser. parte, né? Se Deus quiser, a partir de amanhã vai todo mundo voltar. Trabalhe com responsabilidade. Evite problema e saúde acima de tudo. A sua e a do próximo. A sua e a do próximo. É assim que a gente trabalha, que a gente vive com responsabilidade. Se Deus quiser, a vacina vai vir para todo mundo e a gente vai sair dessa. Esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje. Até o próximo sábado, 9 da manhã, se Deus quiser, com mais um grande nome aqui no programa. Abraço a todos. Obrigado, pessoal.